É instrumental isso aí, né? Bom, comigo começou cedo, né? Começou com meu pai. Meu pai pensava que era astronauta, né? Eu também achava que ele era astronauta. A gente viajava, tal. Desde cedo eu tive contato com esse universo, assim. Eu comecei a minha vida profissional porque eu tive a sorte de descobrir muito jovem para que eu servia. Troquei minha bicicleta com 10 anos de idade por um projetor de cinema, porque eu tinha uma paixão pelo cinema muito grande. Entrei para arquitetura, para desenho industrial, mas estava com a ideia de estudar fora e virar um pintor, estudando numa academia de belas artes. E eu sou de uma geração anterior à televisão. Na minha época, eu nasci em Osasco e de uma família muito pobre, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para pagar aluguel, mas meu pai pedia dinheiro emprestado para levar no cinema. Eu comprava historinha em quadrinhos, eu recortava os personagens para recontar as histórias, para contar as histórias de jeitos diferentes. No meu caso foi curioso, porque eu fazia GV, né, Faculdade de Administração, e aí eu fiz um trabalho que era relacionado à propaganda. E eu achei aquilo muito legal e falei, é isso que eu vou fazer. Foi praticamente um acidente, assim. Eu sou arquiteto, estava na escola de arquitetura, nunca tinha pensado em fazer publicidade na vida e montei uma produtora independente, comecei a fazer programas de TV independente e a gente tinha um personagem que a gente criou que era o Marcelo Taz, que fazia aquele Ernesto Varela. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, porque a minha história, eu não sou um cara que venho assim de propaganda, que desde tempos de estudante tinha isso na cabeça. Eu era professor de química e de biologia. Até que eu li uma entrevista do Washington Oliveto na Playboy. Eu cheguei um dia e falei, cara, eu quero ser publicitário, porque eu li a entrevista do cara, achava todos os comerciais que ele tinha feito o máximo. Eu sempre fui muito mais afeito ao lado das artes do que das ciências exatas. Eu escrevia poesias, escrevia histórias. Puxa, onde é que mistura escrever com vender, vender com escrever na publicidade? Meus textos em propaganda iam bem melhor que os meus textos em jornalismo. E aí eu falei, eu acho que é aqui que eu quero. Mas também não sabia o que é propaganda. Na faculdade tu não sabe direito o que é, né? Tava em casa e resolvi, vou estagiar numa produtora. Que foi, peguei a lista telefônica, falei, vou ver, produtora, abri lá. Por acaso, 5.6, cara. Queria fazer um estágio aí. Ele falou, vem aí, começa amanhã cedo. A minha vida foi pontuada uma carreira comercial. Eu fui comprador, fui gerente de produto, fui team leader, fui gerente de uma área de produtos. E um belo dia de tanto eu meter o pau na agência que tinha a conta da C&A, que eu desci o cacete em tudo que eles faziam, não gostava de nada que eles faziam. Pegavam produtos e não anunciavam, faziam tudo errado. De tanto meter pau, um dia me convidaram para assumir a House Agents, onde eu praticamente trabalhei durante 20 e poucos anos da minha vida. Comecei a olhar, aprender, falei, quem são os caras que eu quero eleger como meus ídolos? Um desses caras era o Marcelo. Eu olhei ali e falei, esse cara tá estourando, o cara tem um puta trabalho que eu acho legal pra caramba. Me formei, trabalhei em algumas agências e consegui trabalhar numa agência suíça, que é considerada a melhor agência europeia naquele momento, que era a GGK. O Washington Oliveto, o grande mago da propaganda brasileira, tinha se associado a uma agência suíça chamada GGK. Tinha saído da DPZ, que era outra referência que eu tinha, de propaganda, e tinha associado a GGK, fundando uma agência chamada WGGK no Brasil, em São Paulo. Eu marquei uma reunião pela parte da manhã, antes da hora do almoço, com o Washington, e uma tarde com o Petit na DPZ. Aí sentei com o Washington foi extremamente simpático, olhou meu trabalho rapidamente, tudo. E eu esperando que ele fosse, né? Você é jovem, você é vaidoso, prepotente e acha que você ganha tudo, né? Então, eu tava querendo é que nem cachorro, você quer que alguém passe a mão na tua cabeça e fale assim, vem cá, te dou um osso, você vai trabalhar comigo aqui, né? Eu tava torcendo para que isso acontecesse. Ele olhou, foi super entendendo, legal, ótimo, perguntou, você conhece fulano? Eu conheço fulano, conheço o cara da Alemanha, conheço tudo. Aí ele olhou, né? Falou assim, olha, um dia você vai trabalhar comigo, né? Um dia desse me procura aí, tá? Uma das
frustrações profissionais que eu tenho na minha vida é que o Marcelo é dos poucos bons que nunca trabalhou comigo. Eu adoraria que ele tivesse trabalhado, mas quando ele veio me pedir emprego, essa história que você veio contar, eu não tinha dinheiro naquele momento para contratar o Marcelo, porque eu estava com a equipe totalmente completa. Eu já contava, de certa maneira, que eu poderia ir trabalhar na WGGK no Brasil, que seria para mim ideal, e saí de lá decepcionado, assim, vou conhecer a DPZ. Quando eu cheguei na DPZ, foi exatamente o oposto. Talvez porque o Washington seja um cara profundamente brasileiro, absolutamente brasileiro, onde ele está inserido dentro da alma brasileira, e quando você chega na DPZ, você vê que são espanhóis e europeus inseridos dentro da alma brasileira, mas eles têm essa cultura, essa base europeia muito clara. Então, na hora que eles olharam meu trabalho, eles viram um brasileiro carioca com um trabalho extremamente europeu. O trabalho do Marcelo era de um requinte esplêndido, mas ele vinha de anos na Suíça. E aí eu brinquei, eu falei, puxa, Marcelo, é uma sacanagem eu não te contratar, porque o teu trabalho é esplêndido, só falta um pouco de morro agora, um pouco de Brasil nesse trabalho, e eu queria te contratar agora. E ele ficou muito encantado com aquilo, a gente ficou amigo naquele dia. Uma sexta-feira, no final do dia, ele olhou a pasta e falou, que legal, vou mostrar pro Nizam. Só que assim, ele pegou a pasta e guardou, né? No dia, ele falou, volta no dia seguinte que eu vou te entregar. Aí voltei no dia seguinte, sábado de manhã, toda a agência reunida, trabalhando. E aí o Lolo estava me devolvendo a pasta, porque ele não conseguiu mostrar pro Nizam. Mesmo assim, eu já feliz da vida, que tinham visto. Aí passa o Nizam. Ele, pô, que porra é essa? Né? Ah, é a pasta daquele menino que eu te falei. Ele sentou, folhou, como se fosse uma revista Veja, assim. E eu pensando, puta, fudeu, né? Não gostou de nada. Ele pode começar na segunda. Aí tem uma cena ótima que eu cheguei, aí Jacques virou pra mim e disse assim, cadê sua pasta? Aí eu virei e disse assim, tenho não. Ele disse assim, como não tem? Você não é publicitário? Eu disse, sou. Mas e seu trabalho? Meu trabalho é muito ruim. Não chega aos pés do que eu sou capaz de fazer aqui. Me dá um emprego que eu lhe provo. Metro 3 era o Saragossa, o Petit e o Roberto Duailini fazia lá uns bicos. E aí eu perguntei, escuta, eu estava numa festa, no meio da festa, falei, onde que eu podia fazer um estágio? Ah, podia fazer na Metro 3, vem lá ficar com a gente e tal. E esse foi o começo, assistente do Saragossa e do Petit, numa agência que depois virou a DPZ. E o Jacques foi o cara que, na verdade, naquele momento falava assim, não, eu quero esse menino perto de mim, que ele tem umas ideias bacanas. Vem participar das campanhas aqui, fala umas coisas aqui que eu quero ver. Foi ele que meio foi me dando também um pouco de segurança, né? Porque eu era professor, sério, não tinha a menor noção da profissão. Não tinha noção que o Jacques era o Jacques também. Não tinha noção que o Clóvis era o Clóvis, né? Para mim era gente que trabalhava, as pessoas que andavam no elevador e trabalhavam. Acabou. Quando a gente começou era um pouco diferente mesmo. Mas eu acho que não era porque eu tentava buscar uma coisa diferente, é porque eu não sabia fazer o igual, né? Eu não tinha formação, não sabia, né, iluminar um set enorme e câmera. Eu nunca decupei muito filme. Um outro comercial eu decupei na vida, mas em geral era mais improvisado no set. Porque era o jeito que eu comecei a fazer televisão, né? Eu vim de produção independente. Fizemos antes de começar a fazer publicidade, fiz 5 ou 6 anos de produção independente. Eu era câmera, eu era o montador, eu dirigia a Kombi, eu era o eletricista, fazia um pouro de tudo. E quando eu comecei a fazer publicidade, continuou no mesmo esquema. Eu ia lá, pegava punho refletor, enfim, fazia, né, enquadrava, eu que montava os meus próprios filmes. Cara, eu nunca tive dúvida, desde quando era moleque, que eu ia fazer alguma coisa relacionada à comunicação. Eu entrei na faculdade para fazer jornalismo, né? Na nossa época, que eu ainda acho que era o sistema mais correto, as pessoas entravam na faculdade de comunicação social. E aí na faculdade entendia um pouco as diferenças entre jornalismo, publicidade, relações públicas e tal. Meu primeiro emprego foi na Macan. Eu entrei lá como assistente de contato, mas eu tinha um inglês fluente. Eles me usavam muito como intérprete. Uma dessas pessoas para quem eu fiz esse trabalho de tradução foi um diretor de cena chamado Fred Sherrill, que veio fazer o lançamento de um desodorante. No intervalo da filmagem, nós fomos almoçar numa churrascaria e o tal do diretor, o Fred, tomou um porre de caipirinha. Ele tomou umas 4 caipirinhas cheias de açúcar. Eu falei, não vai dar certo esse negócio. Ele disse, não, está comigo, estou acostumado. Bom, ele levantou e sentou de novo
não tinha condições de continuar a filmagem. Levei ele para o hotel, fui lá para a produtora, todo mundo esperando, falou, e aí, vamos continuar? Falei, não, imagina, o diretor está imprestável, continua amanhã. Falei, não, amanhã não tem estúdio. Vamos desmontar o cenário, temos que montar um outro cenário, tem que fazer outra filmagem amanhã. Não, mas você é o assistente dele? Falei, não sou assistente. Não, mas você tem que fazer, porque senão... Bom, eu, para encurtar a história, eu falei, tá bom, eu tinha um storyboard dele, o shooting board do Fred. Eu, Aspone, assistente de contato, acabei fazendo mais da metade do filme do cara. Só caiu a ficha no final, né? Eu falei, bom, como é que eu conto para o cara amanhã? Bom, no dia seguinte peguei ele e o diretor crente que ia continuar a filmagem. Eu falei, já acabou. Eu falei, como? O cara ficou muito puto, né? Mas daí vimos o material mais tarde, ele viu e falou, isso aqui fui eu que filmei ou você que filmou? Eu acabei em propaganda por eliminação. No final do terceiro colegial, fiz uma lista com todas as profissões, aí eu fui riscando as que eu não queria ser. Médico não, advogado não, fui riscando, só sobrou publicitário. Meus melhores comerciais, que não são nem meus mais, são nossos. Sabe aquele que tem um gordinho? Filmes que transcendem o tempo, né? Filmes que estão no meu rolo eterno. Aquele comercial que tinha sabe aquela mulher? Como é que era mesmo? Você tá lembrado, não? Difícil, nossa, muito difícil, né? Starup, jeans, passeata. Por exemplo, Passeata foi um filme que eu deixaria no meu rolo eterno, porque eu acho um filme que marcou uma época. Ele não só ganhou todos os prêmios, Leão de Ouro, Medalha de Ouro em Nova York, Londres e Grand Prix aqui, enfim, foi um comercial que me deu grandes alegrias de prêmio, mas ele é um filme que ele era extremamente moderno, contemporâneo, inovador, tinha uma estética diferenciada, né? Então, era um filme de realização, ele tinha uma ideia muito boa, mas era um filme de produção e realização muito difícil, muito interessante, né? They give total freedom to your movements. Star Use, the most tried and tested, the most wanted. If your jeans aren't Starup jeans, protest. Tem a tartaruga de Brahma, como é que eu vou esquecer? A tartaruga, eu acho que é um personagem que ficou marcado na vida do brasileiro, né? A formiga, com certeza. Trabalho muito marcante no segmento, né? E acho que na propaganda brasileira, né? Que é hoje um dos 100 filmes mais, não sei, que está numa lista aí de 100 comerciais mais memoráveis. Coisas que só a Philco faz para você. Quando aquela formiga voa segurando a folhinha, ela tá dizendo, numa língua que ninguém entende, olha eu aqui, Fabinho. E quem tá falando aquilo sou eu, a minha voz, inclusive. Eu gosto muito de um comercial de Mastercard que eu fiz para Macan, que é um filme que se passa na prisão.
there are things money can't buy. For everything else, there is MasterCard. A campanha de mamíferos foi uma oportunidade, né? Foi num ano sabático da DM9, onde todos os criativos podiam viajar pelo mundo afora, pesquisar tendências, né? E eu conheci esse fotógrafo. Pô, eu trouxe essas imagens pro Brasil, falei, pô, ó Zé, olha que legal isso aqui, o que dá pra gente fazer? O Nizam pega daquele jeito dele e fala, que é isso aí? Aí Camila virou e disse assim, Nizam, olha que coisa linda que o Air trouxe de Nova York. E a gente está vendo aqui porque a gente acha que dá... O Air e o Zé estão trabalhando nisso porque eles acham que dá uma campanha maravilhosa para Parmalat. Nizam olhou a campanha de longe e disse, porque nós somos mamíferos. E daí que nasceu. E o cliente, na primeira vez que a gente apresentou, o cliente chegou até... Tinha dúvidas. Tinha dúvidas. Tinha dúvidas. E foi legal que aí sim, né, a agência conseguiu vender essa campanha para o cliente. Mas esse filme é pescaria. Esse filme coloquei as crianças ali, eram muitas crianças chorando e vinha uma atrás da outra, colocava aí é uma coisa que é minha, não adianta, eu vou perto delas e as coisas vão acontecendo. E eu fico ali, e elas gostam de mim, as que não gostam, elas choram, vão embora, né? Mas e ali foi persistência mesmo. Ficamos ali 2 dias filmando. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Ali que começou a história, o gordo, criança, o gordo, foi no Parmalat. O primeiro filme da Kaiser, o baixinho da Kaiser, que era o Kaiser Banheiro, que ganhou um Leão de Ouro em Cannes. A Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. Ninguém pode negar, ninguém pode negar, ninguém pode negar. A Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. Kaiser, uma grande cerveja, a cerveja dos momentos felizes. Ninguém pode negar, ninguém pode negar. Teve um comercial que foi logo no começo da minha carreira, que foi um comercial para o Estadão. O tema do Estadão naquela época era "Está faltando assunto, é melhor você começar a ler o Estadão". E na verdade foi um comercial que eu costumo dizer que eu não criei. Foi um comercial que eu vi acontecer na rua e só coloquei na tela. E aí? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem? Tudo bem. Então, tudo bem. Tudo bem. Com você, tudo bem? Tudo bem. Então, tudo bem aí. Tudo bem, então. A gente precisa se encontrar, almoçar, conversar mais, não é? Tudo bem. Tudo bem. Tchau. Está faltando assunto? É melhor você começar a ler o Estadão. Estadão é muito mais jornal. Eu sou treinado para não pensar em relação ao passado, né? Eu tive o privilégio na minha vida de ter muitas oportunidades de fazer coisas relevantes. Eu fiz o primeiro Leão de Ouro da propaganda brasileira, o segundo também, as campanhas tidas como mais populares. Sem dúvida, a pérola de todos esses anos, porque são 32 anos, se chama Bombril. Sempre imitado, nunca igualado. Os outros passam, só ele fica. Fenômenos surgem toda hora, ensaiam umas jogadinhas, mas logo desaparecem, porque só ele é 10. Não, ele é 1000. Mais que 1000. O melhor do mundo. É o rei, o nosso rei, o Bombril. Qual é, garoto? Eu acho que eu tô te conhecendo. É o Bombril do futebol. O comercial Hitler da Folha de São Paulo. Esse filme foi muito feliz, porque faz uns anos fizeram uma triagem e foi escolhido os 40 melhores filmes do mundo do século passado. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102%
e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. O Valizer Primeiro Sutiã é muito simbológico. O filme foi criado, ele tinha uma ascendência muito grande sobre a Valizer. A Valizer dava um crédito de confiança para o Washington e o Washington transferiu para mim. O primeiro Valizer, a gente nunca esquece. Esse filme eu acho brilhante, simples, é tudo que eu gosto em propaganda, que é uma ideia muito simples, muito bem executada, muito fácil de produzir. Quer dizer, o Clovis colocou só uma câmera descendo em cima de uma locução e o cara ticando um padrão de qualidade Volkswagen. All car makers have some sort of quality control. All car makers check what they do. But there's one car maker that takes this so seriously that it developed the most rigorous quality control system in the world. Everything gets thoroughly checked and then double-checked. Volkswagen. You know it, you trust it. Tem outro filme também que eu acho que é muito importante para mim, que é um filme que deu origem a vários outros, a vários filhotes, que é um filme do Guga e do Denilson jogando futebol e tênis, numa quadra de tênis. Então foi dirigido pelo Fernando Meirelles. Você tem o Guga jogando bola de um lado e o Denilson rebatendo. E aí, quando ele chuta a bola na rede, ele malandramente, que é um espírito absolutamente brasileiro, que talvez na época o Washington não sentisse falta em mim, mas aquele malandramente ele enfia a bola na rede, todo mundo comemora, a bola na rede, ele perdeu, ele no chão, ele levanta assim e começa a comemorar gol. Aí o Guga faz, pô, mas foi na rede? A rede é gol, cara. Denilson, foi rede, irmão. Rede é gol. Eu gosto de trabalhar com humor, acho que tem muito a ver com o Brasil, tem muito a ver com os brasileiros, acho que tem vender com humor é mais legal, é mais leve, e mudar a percepção das pessoas com humor sobre alguma coisa é mais fácil e mais contundente. Nossa marca é mais criativa que sempre Toshiba. Afinal, nós inventamos padrão DVD. Desculpa, presidente, mas foi Toshiba. Mas nós inventamos DVD progressivo scan. Desculpa, mas acho que foi Toshiba também.
nós inventou caçapa digital. Caçapa digital? Caçapa digital. Caçapa digital. Novos DVDs da Sempre Toshiba. Nenhum outro lê mais formatos de CDs e DVDs. Eu fiz a campanha do Fernandinho, né? Quando a gente foi ver a montagem final, o Dodi falou, olha, eu não sei se é bom ou não é. Só sei que é diferente para burro. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção US Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas US Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Tem o filme que está no ar agora, que está fazendo muito sucesso, já 2 meses seguidos na pesquisa do Ibope, o filme de carro, o filme de automóveis mais lembrado, que é o pessoal conversando na mesa. O que você pretende daqui a 5 anos? Tudo tem seu tempo. E você? Onde pretende estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? E você? Eu? Quem dirige o novo Ford Fusion fez por merecer. HSBC. Para Dona Rosa, a coisa mais importante é cuidar do seu menino, mesmo ele não sendo mais nenhum menino. Para pessoas como ela, HSBC Previdência Jovem. Tive um momento muito bom na Liu Lara, há uns 5 anos atrás, e tem uns comerciais que eu gosto muito, que eu fiz com o Dedé, o Fábio Abram e o Braulio, que é os comerciais de Nokia. Wilson anda para trás. Desde 1978, Wilson anda para trás. Sim, isso traz problemas a Wilson. Mesmo assim, ele jura que nunca deu um passo para frente. Ok, Wilson. Isto fica entre nós. Nokia 2280 fala por você. A escolha de 2 personagens iguais, um encontrando o outro, num dia, ele no bar na noite e o outro no dia seguinte, e aí ele perguntava, mas quem é você? Depois dele ter falado tudo, ele falou, eu sou você amanhã. Um momento, é Orloff? Não, mas quem é você? Eu sou você amanhã, com licença. Garçom, troca por Orloff. Mas não são todas iguais? Não, o Orloff é destilado 3 vezes. Amanhã você não se arrepende. Mas afinal, quem é você? Eu sou você amanhã. Quê? Telefone para o senhor. Obrigado. Quem é? É ela. Amanhã. Pense em você amanhã. Exija Orloff hoje. Tem um filme muito curioso que não é nada como o cinema, que é o Gerson, falando sobre o Vila Rica, um vídeo
de terceira linha, né? Um vídeo bem mal feito, mas com uma ideia forte, que era que ele dizia: eu gosto de levar vantagem em tudo. Um vídeo desse acabou virando a Lei de Gerson, que tem 30 e poucos anos de... Então, às vezes, você tem assim, qualidades cinematográficas e não tem grandes ideias, mas essa ideia acabou virando uma ideia que atravessou os tempos. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. O do lançamento do Gol Geração 4, onde a gente colocou o Pelé, aquela cena, aquele gol histórico que o Pelé não fez, deixou a bola aí para um lado e ele foi para o outro. Ele foi buscar a bola lá perto do gol, chutou e a bola foi para fora. E a gente retocou a imagem e fez a bola entrar. Que jogada de gênio de Pelé! Você acompanha aí no replay. A bola foi para um lado, Pelé para o outro. Que golaço do Brasil! Vem aí o Gol Geração 4. O gol que todo mundo sempre quis ver. Eu ia ser injusto se eu fosse citar assim, né? Eu costumo falar que a campanha do Experimenta mudou a minha vida. Ela foi uma coisa tão transformadora. Quer dizer, ela mudou tanto a história de uma companhia, a história de uma marca. Ela gerou tantos negócios dentro do próprio segmento da propaganda. Ela fez tanto por vários profissionais que participaram daquele processo, eu inclusive, que se tivesse que falar de alguma coisa, seria essa coisa. E aí, já experimentou? Não, ainda não experimentei. Experimenta. Cegar? Cegar gante? Garanto. Então é a Goga, meu camarada. Experimenta! Experimenta! Cagamba! Não tô mais falando de gado! Aí, mulherada! Que maravilha! Bradesco eu gosto muito de posicionamento, né? O trabalho que a gente fez do quebra-cabeças pro completo. Aos líderes, consciência. Aos sedentários, força de vontade. A quem só sabe trabalhar, porta-retrato. Ao meio ambiente, um inteiro. Aos distantes, uma ponte. Aos tímidos, voz. Ao artista, plateia. A quem não espera nada, surpresa. Ao penta, o hexa. Aos homens de boa vontade, paz. A paz, uma chance. O Bradesco deseja que 2006 seja completo. Mas a coisa que eu mais gostei de fazer foi o filme dos Anjos, da Telefônica. E foi muito divertido isso, porque a gente estava na padaria um dia e com o Jader tomando café e eu vi os orelhões, assim, tinha 2 orelhões, assim. A gente começou a pirar que aquilo ali eram asas de anjo e a gente não sabia direito o que fazer com aquilo. E virou mídia impressa. E funcionava super bem na mídia impressa e a gente estendeu aquilo pro filme. E às vezes não funciona, às vezes fica xoxo, né, um anúncio filmado.
toda a campanha que sei lá, 12, 13 anos que eu faço, que eu comecei a fazer através de um tema que eu acho um tema muito feliz, que é da cerveja que desce redondo, né? Parece um casal romântico, mas não é. Parece uma dupla de equilibristas, mas também não é. Nós somos amigos. Nós nunca sabemos quando começa uma amizade. Quer uma escola? Nem sabemos onde ela vai nos levar. Quer uma escola? Pensei que nunca fosse me pagar. Nós temos amigos porque precisamos confiar em alguém. Próximo! Ele aqui, ó. Ficamos juntos nas horas boas e nas roubadas. Existe amizade entre homem e mulher? A velha pergunta. Não. A velha resposta. Fazemos vaquinha nos aniversários. Oba! O mesmo do ano passado? Nos protegemos uns aos outros. Você tá doido? Abusamos da intimidade. Nos odiamos às vezes. Somos inexplicáveis. Mas quem não tem amigos, não tem nada. Porque redondo é rir da vida. Skol, a cerveja que desce redondo. Se for dirigir, não beba. Acho que foi o Skol Beats dos japoneses lá. Se beber, não dirija. Eu podia citar o mais importante, eu podia citar o que me dá mais dinheiro, o que me dá mais faturamento e tal. Mas eu vou citar o que me deu mais filmes, né? O que faz com que a história da Cine se confunda com a história desse produto, que é a Havaianas, né? A Cine tem 15 anos e a gente faz Havaianas há 15 anos. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Deixa de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinelo. É Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. Que é bonitinha, é? Boa tarde, tudo bem? Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com um famoso, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! É depois eu que sou atrasada. E eu gosto desse filme pelo processo que a gente fez ele. Não tinha... Samelo, que é o cliente de sapato, não tinha dinheiro nenhum. Então eu chamei alguns amigos para serem os atores, mas a condição é que a gente ia fazer uma caminhada de verdade, com uma câmerazinha pequenininha, o César carregando a câmera. Então era eu, o César, não tinha assistente de câmera, e os 3 atores, uma menina também que era atriz e um produtor. Essa era a equipe. Se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima cometeria mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais. Correria mais riscos. Faria mais viagens. Contemplaria mais entardeceres. Subiria mais montanhas. Nadaria mais rios. Teria mais problemas reais e menos imaginários. Eu era uma daquelas pessoas que não ia a lugar nenhum sem um termômetro, uma bolsa de água quente e um paraquedas. Se eu pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Pois se não sabe, disso é feito a vida. Apenas de momentos. Foi tão gostoso fazer o filme, na hora que eu montei, aquele prazer de fazer aquele filme estava impresso ali. Outro filme que eu gosto muito é um filminho de Calói, que também não... Eu fui para a praia fazer um filme de Calói encomendado pela Talent, acabamos de rodar lá pelas 3 da tarde, ao invés de voltar, vamos ficar filmando aí. E filmei umas coisas, depois vim aqui, eu mesmo montei na ilha com uma música bonita,
Na hora que apresentei para a Calói, eles adoraram, acabaram comprando o filme. Então, curioso que os dois filmes que eu mais gostei de fazer eram filmes sem roteiro, sem nada, assim. Um filme que tinha uma ideia, um clima e fiquei solto para rodar. Esse aqui é 35. 35, hein? Agora, esse aqui é o digital. Olha o digital. Boa. Que beleza, hein? Olha, eu acho o seguinte, seja no celuloide, seja no 35mm, seja no HD, se não tiver uma grande ideia, não acontece nada. O negativo ele não vai acabar. Vai ter alguns diretores que vão ser mais artísticos, que vão discutir sobre textura e tal, que eles vão continuar usando. Né? Não vai ter mais esse volume que tem hoje. Como o cara está fazendo HD, mas não quer dizer que daqui a pouco vai continuar sendo feito assim. Toda hora a tecnologia está vindo e está mudando. Eu não sou nada romântico, não. Muita gente fica naquele romantismo, ai, a celulose, ai, eu não sei o quê. Cara, eu acho que 99,9% da população brasileira não tem essa percepção. Acho que é uma inovação tecnológica, uma evolução tecnológica, é impossível você resistir a isso. Elas vão tomar conta mesmo, né? Elas vão conseguir viabilizar coisas que antes você desistia antes de começar, né? Você está indo assistir filmes de longa no cinema, são feitos em HD. E as pessoas nem percebem mais que aquilo é HD. Os filmes que eu tenho feito, até por ter normalmente, como já falamos, muita criança, caiu do céu essa tecnologia, caiu do céu. Resolve, coloca 2 câmeras dessa e você consegue resolver o seu filme, que você levaria 3 dias para fazer, você resolve num dia. Compraram na criação uma 5D. Então tá, você tem uma 5D, tem um Final Cut Pro, cara, faz. Não tem mais desculpa. 35mm já era, mas a qualidade de um 35 ainda é a qualidade de um 35. Eu acho que película em propaganda não dura mais 2 anos. Mas ainda eu tenho um lado purista que eu evito. Eu não tô tão assim, levantando a bandeira, entregue totalmente, né? Eu tô assim, filmando em digital, com 40 japoneses lá apertando o botão pra cacete na minha filmagem e não deixando eu filmar e dando problema e a luz que entra e não sei o que, e a câmera é ruim. Eu trabalho muito com câmera na mão, a câmera não tem ergonomia para segurar, que ela parece uma bigorna, a Red. E eu fico com aquela trolha na mão só para economizar 10 mil, cara. Eu não dou piti em filmagem, mas o último que eu me lembro de ter dado é por causa da Red. Eu tava filmando com uma criança, o garoto tava em ponto de bala e a câmera esquentou, porra. E teve que esperar 1 hora. E o moleque tava com febre. E a filmagem era em piscina. Eu fiquei louco. Eu já vi alguns filmes que o diretor fala, tem uma cena em 5D aí, quero ver se você descobrir qual é. E você não descobre qual é. Porque hoje a gente não tem mais o filme 30 segundos de televisão, né? Você tem o celular, você tem todas as telas, que todo mundo já sabe. E, pô, eu acho que o digital tem essa facilidade de você estar ali, você, inclusive, poder fazer mais, né? Acaba dando mais liberdade do que ficar gastando ali lata a lata, né? E a qualidade, sinceramente, não, hoje já foi. Se aquilo é mais fácil, se aquilo é mais barato, qual é o problema? Eu não estou pagando celuloide, eu estou pagando resultado. Eu não guardo celuloide. Se o resultado é igual, vamos lá. Os negativos estão evoluindo muito também, né? Você vê assim, pô, você viu o filme, HD parece filme, mas você nunca viu o cara falar, pô, você viu, eu fiz um filme que pareceu HD. Todo mundo quer parecer filme. O filme ainda eu ainda
A estética, a plasticidade pra mim é uma coisa muito importante, assim, sabe? Ah, não, virou a solução. Não virou a solução porra nenhuma. Tá longe de virar a solução. Acho que tem que... Sei lá. Eu acho que é um fabricante de óculos que resolveu fazer câmera. Eu trabalho com câmeras que foram fabricadas por fabricantes de câmeras. E que, se não der certo, eles vão morrer de fome. Então eu prefiro trabalhar ainda com as Panavision, com essa Reflex, porque se isso não der certo, eles vão morrer de fome. E se a Red não der certo, por exemplo, eles vão continuar vendendo óculos. Cannes é tudo. Agência do ano, produtora do ano, mulher do ano, lobby do ano, francesa de topless. Eu vou voltar para ganhar. Cannes é a Copa do Mundo da publicidade. Cannes é a grande referência. Eu sou extremamente competitivo. Se eu for para Cannes, eu quero ganhar. Não vou para Cannes para passear. Não gosto. Acho uma bobagem. Ir lá, ficar com esse discurso, não sei. Não, se eu vou para lá, ganhar. Se eu não ganhar, eu fico muito puto. Eu tiro férias em Cannes, mas eu não vou para Cannes. Você fica uma semana lá e volta puto da vida, falando, porra, por que eu não fiz aquilo? Todo ano em Cannes tem alguma coisa que você toma um susto. É praticamente impossível você não ser surpreendido. É um grande aprendizado. Eu continuo indo para Cannes como um menino, assim, vou e fico fascinado com o que eu vejo. Mais até do que a disputa, ele é um grande desfile de tendências. Existe o Festival de Cannes da competição e existe o Festival de Cannes do estudo. Eu gosto mais do estudo do que da competição. Eu sou competitivo pra caralho, quero ganhar de todo mundo. Eu não tenho vergonha nenhuma de ser competitivo. Mas, pra mim, é mais importante o estudo. Eu acho que é um festival primordialmente de ideia. Entendeu? O filme mais bem produzido não vai ser premiado. Agora, o filme pessimamente produzido e com uma ideia magnífica vai ganhar o melhor prêmio. Cannes eu tenho muito carinho, porque eu realmente ganhei 41 leões em Cannes, é um número um pouco assustador, né? Então, nem eu acredito, quer dizer, tal, sei lá. Então, agora, por isso eu tenho um carinho muito especial pelo Festival de Cannes, porque ele me tratou muito bem, né? Na história, né? Ele tratou bem por acaso, porque os filmes fizeram sucesso e ganharam os prêmios. Teve um período que eu fui bastante, que aí depois eu parei de ir, assim, resolvi continuar vendo outras coisas e me referenciando em outras coisas. Fui bastante, ganhei bastante coisas lá, tudo beleza, tudo legal. Mas hoje, para mim, não faz mais nenhum sentido. O contato que a gente tem com o circo e com a forma de pensar em propaganda enquanto propaganda internacional em Cannes é maravilhoso. Mas eu não acredito que você precisa ir a Cannes para ter esse contato. Eu sou muito grato ao festival, né? Eu fui o brasileiro que primeiro ganhou o Leão de Ouro, o segundo também e tal. Isso me deu muita visibilidade. Eu nunca concorri em outra categoria que não fosse filmes. Eu, até agora, sou um dos 3 que mais ganhou na história do festival. Ganhei 52 leões só com filmes. Ganhei um monte de ouros, um monte de pratas, um monte de bronzes e perdi o Grand Prix 3 vezes com inteira justiça. As 3 vezes que eu perdi, o filme que ganhou era melhor, então não tenho o mínimo problema com isso. Meu, acho que o que ganhou mais foi o Cachorro Peixe como diretor de criação da peça. Eu acho que foi o Leão de Ouro. Para carro, eu não lembro de nem Brasil, acho que 15 anos talvez. Não lembro quando foi ganhou outro Leão de Ouro. Eu sonhei que tinha um cachorro-peixe. Ele era meio esquisito. Às vezes, ele era mais cachorro. Às vezes, mais peixe. Mas onde eu fosse, ele ia comigo. Cada sonho que eu tenho, viu? Space Fox, cabe o que você imaginar. Curioso, esse filme foi feito para ser um vídeo de desfile. Aí a gente conseguiu a aprovação do Giorgio Armani, de toda a equipe, de toda a filmagem, não pagamos direito para ninguém, ele virou um comercial, a gente meteu ele no ar e foi para Cannes e ainda ganhou esse Leão de Prata, quer dizer, é demais. E durante todo o filme, eu quis te perguntar uma coisa. Bem, ande logo e pergunte. Quem foi que criou as nossas roupas? Um italiano chamado Armani. Armani? Giorgio Armani.
Armani. Inspetor, por favor, me diga uma coisa. O que foi que o senhor achou do vídeo, hein? Eu gostei, mas o que achei melhor mesmo foi o figurino. Aliás, eu sou completamente anti-prêmio. Completamente anti-prêmio. Acho falso pra caralho, não representa o que é verdade mesmo. Eu acho que é um business. Todas as pessoas que fazem um filme para ganhar um prêmio, quebram na cara, porque não é por aí. Você faz um bom ano, uma boa produção, e eventualmente, se essa produção foi boa, destacável para o mundo, você vai ganhar um prêmio. Então é consequência de alguma coisa que você está fazendo. Ao longo da carreira vai começando a perceber que o verdadeiro valor da propaganda é você conseguir chegar na cabeça das pessoas mesmo. Não é uma excelência total você ter um leão em Cannes. Quer dizer, tem um monte de gente que tem leão em Cannes, às vezes até mais que eu acho. Pessoa física, né? Não como agência, mas que eu não contrataria aqui porque eu acho que não funciona. Eu, pessoalmente, prefiro ganhar prêmios quando eu faço uma campanha e ela cumpre todos os objetivos de venda do cliente. Eu acho que Cannes tem que perder uma característica que é hoje contaminosa, que é a característica do fantasma. Uma grande maioria dos prêmios que são premiados em Cannes são feitos fantasma. Então isso, para mim, perde um grande valor dessa premiação. Eu sou o autor da expressão propaganda fantasma, não sei se vocês sabem. Eu que criei essa expressão em 1990 num artigo que eu escrevi que saiu no Media International de Londres. Eu falei, isso vai acabar com essa atividade. Eu acredito em investir para você vender uma ideia para um cliente. O que eu não acredito é fazer a mesma coisa para um festival. O que eu acho é que é injusto você competir filmes que tiveram um objetivo de mercado contra um filme que nem foi ao ar. Vários países, inclusive o Brasil, usaram o fantasma como uma ferramenta para se promover, para estimular sua indústria, para ganhar negócio, sabe? E foram muito bem sucedidos nisso. Então uma coisa que foi feito numa certa medida com um propósito no passado, virou uma loucura, virou uma coisa, agência dividida no meio, metade da agência cria para o cliente e a outra metade criava só fantasma. Começou a ter uma lógica meio perversa. O prêmio passou a ser mais importante que o trabalho. E eu acho que essa ambição da nova geração de que o Leão vai mudar a carreira dele, desculpa, não é verdadeiro. Se você esquecer que é para Cannes, se você esquecer que é para ganhar festival, se você acha que a peça vale o exercício, assim como a gente faz um curta, assim como a gente faz um episódio de uma minissérie para televisão, assim como você aposta num projeto de teatro, que for, como realizador, eu acho que se um filme chegar na minha mão e eu disser eu quero fazer, por outras questões que não simplesmente agradar a agência e ganhar um prêmio em Cannes, eu faria, sem dúvida nenhuma. As pessoas têm ideias ótimas e não conseguem colocar no ar, não conseguem e querem fazer. E se é possível fazer, a pena que é fantasma, mas quando eu vejo um roteiro bom, eu fico com muita vontade de fazer. Até porque o filme fantasma, quando fica muito bom, deixa de ser fantasma rapidinho. O cliente gostou do roteiro, mas a gente tinha apresentado 3 roteiros, ele escolheu um só, e esse segundo roteiro ele gostava muito. E depois de um tempo, pelo processo todo, ele já não gostava tanto, porque achava que estava um pouco fora da estratégia. E a gente resolveu fazer esse filme. Bancou o filme, fez, e quando o cliente viu o filme pronto, ele falou, putz, é completamente diferente do que eu imaginava que poderia ser. Ficou muito legal, ficou muito bom. Muitas coisas que vieram pra gente, né, como chamar de fantasmas, mas que foram criações que não foram pedidas pra agência, que vieram prontas, pelo menos com a ideia quase que toda desenvolvida, muitas delas a gente pôs no ar porque eram boas mesmo. Eu já fiz filme fantasma, até porque quando você está fora do circuito das grandes agências, é a maneira que você tem para mostrar suas ideias. A forma como isso evoluiu é muito prejudicial para o mercado. Ele se transformou num grande mal. Foi um doping que as pessoas perderam o controle. Essa fobia de Cannes vem dos publicitários, né? Dos criativos, né? Quer dizer, então eles é que disputam loucamente os prêmios e alguns ligam para você não quer fazer esse filme é bom para o festival. Né? E a Cannes, passivamente, te dá um conforto. Parece que você não está naquela competição. Isso também mostra o tamanho da sua ambição.
Não, eu vou lá como espectador. Vou lá para aprender. Eu queria ir lá para ensinar. Tem gente que vai para o estádio para assistir o jogo, outros que vão para jogar. Depende do prazer de cada um. Eu gosto de jogar. Se eu tenho uma vaidade, eu vou te revelar ela agora. É que eu já perdi vários leões merecidos e nunca ganhei nenhum vaiado. Jovem, eu sou como você. Nós somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos. Eu sou você amanhã. Você não pensa no amanhã? Você não pensa em mim? O primeiro filme comercial colorido eu fiz. Não existia cor. Fiz mais de 5.000 comerciais. Você vê que eu sofri. Tinha um Mustang da época. Em 67 tinha um Mustang 67, pô. O carro do ano, a mulher do ano, tinha tudo que eu queria. Com 20 e poucos anos de idade, você perde a referência. Né? A propaganda brasileira tem um problema sério. Ela não forma gente boa, ela não dá condições às pessoas de estudarem, tá? Então ela pega a turma jovem e coloca para trabalhar na agência e não dá tempo para o cara estudar, para o cara aprender. Quando eu vim trabalhar em São Paulo, o cara com 20 anos tinha que ganhar o primeiro leão. Com 22 ele tinha que ser diretor de criação e ganhar mais 2 leões de ouro. Com 25 ele tinha que ser o vice-presidente de criação da agência com 7 leões. Só que ninguém fala, e com 30, e com 35, e com 40, e com 45. Nós não valorizamos os profissionais com mais experiência. A gente coloca ele do mesmo nível do mais jovem. Sabe qual é a diferença de um para o outro? O mais jovem, tudo para ele é novidade. E o profissional que tem mais tempo já está cansado de virar tantas noites. Ele quer ter uma coisa um pouco mais intelectual ali e discutir mais sobre isso. Meu volume baixou substancialmente, fazia muito mais trabalho antes. É mais ou menos como um acordo, quer dizer, eu não posso, se quiser, fazer todos os filmes que fazia antes. Por idade, por experiência, por sei lá, por saco, por o que for. A minha posição de fazer menos trabalho, mas continuar fazendo os trabalhos gostosos, certo? Curtir, certo? Se eu não curto, teve alguns exemplos que obviamente também não vou falar, mas não quero nem pensar nisso. Eu não vou fazer filmes que me desagradam, que me irritam, que me violentam, sabe? Uma violência contra o bom senso, contra isso. As faculdades estão vomitando milhares de publicitários e marqueteiros para fora e as Ambev estão contratando, as multinacionais estão contratando. Você tem hoje uma tropa jovem no cliente, uma tropa jovem na agência para atender e os criativos, os caras da pesada, eles se limitam a mais ou menos dirigir isso e pronto, porque mudou tudo, mudou todo o conceito. E aí começa a valer relacionamentos mais do que rolo, começa a valer preço mais do que talento, mas é oferta e procura. A gente tem que aprender a conviver com isso e ir atrás de uma saída. Todo mundo, todos. Não tem nenhum diretor nadando de braçada aí solto. Está todo mundo na luta. Hoje em dia, se você estabelece uma relação comercial de amizade, de confiança, etc., ela se perpetua por um certo tempo. Não tem muito a ver só com o desempenho qualitativo do diretor, competência, como tem em outras profissões, arquitetura, medicina, etc. Você quer o cara mais experiente, porque ele vai errar menos. Não é? Nossa profissão, não. É moda. Cara, se a gente viver de moda, a gente está ferrado, porque a tua carreira vai ser baseada por coleção. Ah, agora eu sou criativo outono e inverno. Agora eu sou criativo primavera-verão. Quem é o criativo primavera-verão? A gente não pode trabalhar assim. Os novos também têm medo dos velhos. Tem a barreira assim, tá bom? Que não é, ele não é o tiozinho, tá lá. Não, ele é um cara que tem não sei quantos leões, já trabalhou com todos os papas. E aí tem aquele cara que está começando a carreira e vê ele de uma maneira distante. Todos nós envelhecemos. Todos nós. Não é fácil. Porque você fala, o Akira Kurosawa fazia uns filmes do cacete com 90 anos. Assim, mas não tinha que vender sabonete. Nós vamos falar sobre outra coisa, né? Todos nós envelhecemos e nessa profissão, se bobear, é mais rápido. Principalmente se você se acha o máximo. Há uns 10 anos atrás, a minha filha tinha
trabalhava em publicidade, falou, pô, rapaz, você não faz os comerciais de novo? Tem tanta gente fazendo freelance, ganhando uma grana boa. Você podia fazer com o teu currículo e tal, isso aqui. Eu falei, tá bom. Acho que eu posso defender uma graninha, fazendo uns 2 comerciais por mês aí, tá? Isso aqui, pô, dá para levantar um troco e ficar legal. Aí fui numa agência de publicidade que era ali na rua Estados Unidos, com uma outra esquina, não sei o nome dela. Ela foi me apresentar e tal, isso aqui. Veio o cara do RTV, o diretor de criação, cara com brinquinho, camisa preta, gel no cabelo e tal, isso aqui. Um garoto ainda, uns 20 e poucos anos. Ele falou, você tem um rolo, um reel para me assistir o que você já fez? Eu falei, pra puta que pariu, você não sabe o que eu fiz, então vai tomar no seu cu. E fui embora e nunca mais voltei para uma agência. Um dos erros grandes dos diretores com o negócio é tratar um estagiário como um imbecil. Aquele estagiário um dia pode ser o dono da agência. Entendeu? O cara novo da criação lá, se o cara não tem que tratar como um bebê, vem cá, eu te contar, vem cá, vamos lá, vou te mostrar o que você quer, você gosta disso aqui, por que você gosta desse canal? Não dá para fazer assim. Ensina o cara, pega ele na mão e vem junto com ele de novo. Mas a geração anda junto. Então eles vão sendo embora, vão lá, o mercado me largou. Cara, você não olhou o mercado. Você achou que o teu mercado era esse, e o teu mercado mudou também. E essa relação é a mesma coisa com o cliente, que é o cara que a gente trata o cliente às vezes, né? O assistente do cliente, que um dia vai virar cliente também, é a mesma forma. Não quer dizer que a criatividade e a energia criativa é exclusiva do jovem. Não é verdade isso. O que eu acho é isso. Você realmente não pode estar conformado com aquilo que você tem, com o seu status quo. Se você se conformar com isso, achar que você já conquistou tudo que tinha que conquistar, que você não precisa provar mais nada para ninguém, porque você tem um nome, aí realmente você vai ser ultrapassado logo logo. Eu acho que tem que haver renovação em todos os campos, né? Isso faz parte da vida, né? Você nasce, vive, morre, acabou. Mas se você está fazendo de tudo, né, para continuar esperto, criativo, update com tudo que está acontecendo no mundo, e você continua, a tua linguagem está moderna, não está superada, etc., não tem por que não dar para o cara só porque ele é velho. Há 7 anos atrás, eu enxerguei, te juro por Deus, sem nenhuma... Não sou Nostradamus, não tenho nenhuma pretensão de ser bidu, mas eu estava na cara para onde o mercado estava caminhando. Para mim estava na cara. Tanto que a gente... eu sabia que não era o que eu queria fazer. Tanto que eu comecei a procurar herdeiros do meu negócio. Você foi um deles. Eu fui planejando já porque eu sabia que a essa altura do campeonato eu estaria fora do mercado. Não é revoltante, eu não fico revoltado. Você fica um pouco frustrado porque você vê a coisa no ar, você fala, putz, dava para ter feito um pouco melhor, né? Tô vindo da rua agora. O Camelô tem um DVD com a última tendência, a última moda, a última palavra em comercial de televisão. Quer dar uma sapiada? Te faço uma cópia, não é pirata, não. Não gosto da palavra tendência, né? Eu acho que a palavra tendência é uma palavra que foi inventada para emprestar dignidade ao gesto da imitação. Hoje, quando o cara me procura, ele já sabe mais ou menos o que ele vai encontrar. Hoje ninguém liga para a Cine e fala assim, eu queria filmar com o Cláudio Mello, e o cara está enganado. Ele já sabe que tem determinadas coisas que eu não vou fazer. E vou provar para ele que é melhor não fazer. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas estão, mais uma vez, focadas na forma, esquecendo que aquilo tem que estar a serviço de alguma coisa. Né? Não vamos fazer filmes estranhos com pessoas esquisitas para clientes caretas. Quando a referência vira colagem, quer dizer, eu pego essa coisa que eu gosto, essa luz desse cinema não sei o quê, mais isso, mais aí já não é referência. O cara faz uma colagem para poder ver se cola também, para ver se resolve. Aí eu já não gosto disso. Assim, a propaganda para criança dá vontade de quebrar a televisão, cara. Entendeu? Isso aí é uma afronta, devia ser proibida essa merda. Proibida. Aí o resto é tudo déjà vu. Propaganda de carro é o que eu estou falando. Tudo tem a mesma luz, os carros têm o mesmo comportamento. 2 focas andam debaixo do gelo e o carro em cima. Entendeu? Aí a foca fala, não, foca não dirige, não, mas também não fala. Quem que vai comprar um carro porque o carro anda numa rua perfeita? Nossa rua é toda esburacada, caralho. O que é ser criativo? Por exemplo, eu acho que você
fazer uma música linda, um texto maravilhoso, com cenas fantásticas, é criativo. Ou não é criativo? Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem ter o ar, que tal? Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Será que criativo é só aquilo? Ai, não, isso aí é clever. Isso aí é different. Isso aí é smart. Dane-se, eu vivo no Brasil. Eu vejo aqui os diretores tentando disfarçar a nossa realidade, para criar uma realidade diferente. Então se procura dentro da cidade de São Paulo, lugar onde a gente vive, a fotografia que pareça Buenos Aires, ou a fachada que pareça Londres, ou a fachada que pareça Paris. E as pessoas têm medo de filmar a fachada que pareça a 25 de março. A publicidade brasileira nunca privilegiou o Brasil. O Brasil é um país tropical, com uma luz ferrada, um puta povo miscigenado. A gente é mistura do quê? De índio, depois veio o português, comeu as índias. Aí queriam que os índios fossem escravos, não conseguiram. Foram na África, trouxeram os negros, que por sua vez se misturaram, porque os caras comiam as negras e misturavam. E aí foi essa coisa toda que deu esse povo genial que é o nosso povo. Agora, eu não vejo isso retratado nos filmes. Não é o país ou o diretor que tem que determinar a cara do filme. É o produto. Alguns produtos são mais cult, são mais sofisticados e pedem uma fotografia mais sofisticada. Mas acho que os comerciais, tirando alguns clássicos assim da propaganda, eles têm uma vida útil, assim, sabe? Eles têm linguagem própria, a propaganda ela tem tendências do momento, né? Quando você segue uma tendência e ela é massiva, você corre o risco de passar desapercebido no ar, né? Tudo fica com a mesma cara. Os filmes estão todos verdes, ou os filmes estão todos sombrios, eles estão todos descromatizados. Tem filmes que pedem e tem filmes que não pedem. O que não pode é você fazer todos os filmes com aquela mesma correção de cor, com aquela mesma cara. Seu filme não está pedindo aquilo. O nosso trabalho é mais ou menos como o trabalho de um chefe de cozinha francês, né? O chefe de cozinha francês acorda para fazer o prato do dia, mas ele decide aquilo no dia. Então, um filme você se programa para filmar, você vai, olha, discute, enfim, pensa e tal. Mas na hora que você vai fazer o filme, você vai fazer o prato do dia. Acho que o Brasil ainda tem, e hoje tem mais do que nunca, um mercado publicitário forte. Nós somos capazes de proteger nosso modelo de remuneração. As agências aqui compram mídia, têm o poder de decidir a compra de mídia. Nós não perdemos isso como no resto da América Latina, notadamente na Argentina. Então as agências têm condição de pagar bem, as agências têm condição de criar um mercado forte. Eu prefiro um mercado forte do que ter que me virar no deserto e desenvolver um músculo só, fazendo força para me livrar de uma situação problemática como que existe na Argentina, né? Em compensação, o mercado argentino, que é um mercado que é infinitamente inferior ao nosso no que se refere a recursos, né? Porque essas agências que estão fazendo esses bons trabalhos, elas ganham muito menos dinheiro do que as agências aqui no Brasil. Os clientes que pedem esse trabalho lá ganham muito menos dinheiro do que os clientes que estão hoje aqui no Brasil, né? Então, a cadeia toda lá, ela é muito menor do que a cadeia daqui no Brasil. Se a gente usasse todos os recursos que a gente tem para a gente usar mais, eu acho que a gente teria uma propaganda infinitamente superior a deles, porque a gente tem tudo na mão. Antes a gente ouvia um comercial, eu brincava, começou um comercial com uma voz espanhola, um locutor espanhol falou, puta, deve ser ruim. Agora ao contrário, a gente ouve e fala, puta, deve ser bacana, tem alguma ideia legal aí, tem alguma coisa louca, como é que eles conseguem fazer isso? Então, lógico, as pessoas têm essa tendência, argentina e tal, que eu acho que tem um valor, tem um determinado valor, mas fala para esse públicozinho, né? Para os 14 maconheiros que estão vendo essa porra. E aí fica pro público do festival, cada um fica bebendo daquilo ali. A gente já copiou propaganda americana, já copiou a propaganda inglesa e era muito feliz, né, nessa época. E eu acho que hoje a gente está num caminho meio esquisito, porque copiar argentino é deprimente. Eu concordo com vocês. Eu não compreendo como o Brasil tem tantos problemas. Problema? O Brasil tem problema onde, rapaz? Esse país é maravilhoso, é perfeito, rapaz. Tá maluco? Parece cada um.
Não vamos perder a nossa essência querendo fazer filme argentino, querendo fazer filme sueco, querendo fazer filme sei lá da onde. Quer fazer um filme argentino? Chama um argentino para fazer o filme. Não bota num brasileiro a responsabilidade de ser argentino, porque ele nunca vai ser um argentino. E aí vai ter um problema, tu não vai ter um filme nem argentino, nem brasileiro. Tu vai ter um filme que segue uma tendência. Não vai dar. Samuel, não vai dar, cara. Já não deu certo, pô. Não vai dar certo. No final, tudo dá sempre certo. Quase sempre. Às vezes as coisas realmente não dão certo. Esse negócio, não, no final vai dar certo. Não. Um processo de produção, de fazer um trabalho bem feito, etc., depende exclusivamente de você e a sua capacidade que você tem de engajar outras pessoas a fazer aquilo que tem que ser feito. Isso é básico. Esperar, não, dá bagunça lá no final. Cara, se começar torto, vai terminar torto. No final tudo vai dar certo. Não é verdade. Eu já te falei, já refiz filme, eu errado. Depende do dinheiro que o cara tem lá. Senão não vai dar certo. Vai pro ar ruim, você fica com vergonha de assistir aquilo ruim. Às vezes não dá certo. Mas eu acho que você tem sempre que tentar. É sempre muito tenso porque muitas vezes o cliente quer mudar em cima da hora, muitas vezes a produtora entrega o trabalho em cima da hora, muitas vezes a agência resolve mudar algo em cima da hora. Cara, tem muita coisa que faz não dar certo, mas assim, no final sempre dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no final ainda, né? Esse é um pouco do ditado. Todo dia dá errado, uma merda. Todo dia tem um negócio que dá errado, cara. É claro. O cara está construindo um prédio, o cara botou um tijolo errado. Né? Eu digo assim, eu sou igual um dentista, um engenheiro, um arquiteto e um médico. Tá? Tem gente aí que fora que diz que o publicitário está acima de tudo isso. Isso é mentira, né? Então, claro que dá errado. Dá errado pra cacete. Dá errado todo dia, uma porrada de coisa. Eu tenho que sair atrás para consertar. Nossa, todo mundo tem. Não existe publicitário no mundo que não tenha coisas que saíram piores do que imaginava. E tem ao contrário também, hein? Tem muita coisa que você imagina que tá mais ou menos, de repente vira uma estouro. Isso é do nosso cotidiano, né? Acho que uma característica da atividade publicitária até, e talvez isso explique muitas e muitas vezes uma coisa de egos mal resolvidos e tal, é que o publicitário é o sujeito que tem o seu ego mais massageado e destruído cotidianamente. Você pode acordar e fazer um trabalho de manhã, te chamarem de um gênio, com relativa razão, porque ninguém é gênio num negócio tão pequeno assim, mas é um bom elogio. E de tarde te chamarem de idiota também com razão, porque você errou na mosca. Porque tem várias coisas que deram errado. Eu fiz campanhas que foram assim, catástrofes. Todo criativo tem uma história que bota o filme no ar, quando vem um outro cara no outro segmento, colocou um filme igual ao seu, quer dizer, com o mesmo partido, não a mensagem, mas o mesmo partido, você usou um carro vermelho, o cara também usou o carro vermelho. Você fez um filme em desenho animado, ele também fez um filme em desenho animado, que não tem ação de outros segmentos, ao mesmo tempo no ar. Então, já aconteceram várias coisas comigo, coisas de promoção, que eu faço a campanha toda em cima de promoção, chega na hora, a promoção não dá certo, as pessoas não mandam as cartas, enfim, eu tenho várias histórias. Eu acho que na propaganda o sucesso está relacionado com a média das coisas que deram certo com as coisas que deram errado. Aí você equilibra, se você deu mais certo que errado, acho que você está se dando melhor, mas nunca existe uma diferença muito grande. Porque também eu acho que quando você não tenta, você tem medo de dar errado e você não tenta, você não joga pedra lá para correr atrás, você fica chato e o próprio mercado te expele. Porque aí você fica o careta, o chato, o cafona, o quadrado. Então você tem que arriscar. E para arriscar, a chance de dar errado é 50-50. Eu quase poderia abrir uma empresa de salvamento de comerciais, viu? Eu acho que tenho um pouquinho essa qualidade, assim, de olhar, assim, daquele desespero e falar, pô, vamos lá, vamos remontar, né? O melhor salvamento, né, de uma coisa é quando as pessoas olham do lado de lá e nunca imaginam o perrengue que você passou para conseguir botar aquele negócio em pé, um negócio que muitas vezes veio destruído. Às vezes, para o cliente dar errado, não é o que é para a agência dar errado, entendeu? A gente olha um filme e fala assim, poxa vida, esse roteiro não está bem contado, entendeu? Deu errado. Mas para o cliente esse é o filme exatamente que ele tinha em mente, o que ele aprovou, ele não vê essa diferença entre a expectativa da agência e o resultado entregue. Então é difícil, é um processo de... Tem muita gente envolvida, muita expectativa envolvida, né?
Eu sempre que vejo o filme, normalmente, quando termina um trabalho, eu falo, puxa, se eu fosse começar hoje esse trabalho, eu acho que podia ficar melhor. Eu faria assim, faria assado. Não é um paciente, né, que tu corta coisa errada e o cara morre. Não é uma bomba que tu corta um fio ao outro e explode. Não é tão categórico assim. E isso é essa questão crucial, eu acho, da propaganda boa ou não. É que diz assim, assim vai ficar melhor. Mas assim dá pra fazer? Dá. Mas exatamente como a gente quis, às vezes não dá, né? Às vezes não dá mesmo, porque não dá tempo, porque o cliente não deixou, porque... Enfim, hoje na nossa profissão, poucas vezes você realmente se diverte e você impõe um critério ou alguma coisa que no final é aquilo que você queria. Eu acho poucas, assim, 1% das vezes. Uma vez eu fiz um filme de mamíferos também, olha que foi de Parmalat, que a gente fez um cenário gigante e tinha um menininho que a criação queria aquele menininho. Aí eu peguei, o gurizinho só chorava, ele só chorava. Eu colocava o guri, ele buá, bebezinho. Aí eu liguei, olha, o menino, ele não quer fazer, eu tenho outros meninos aqui, eu posso trocar? Não, tem que ser aquele menino. Foi um inferno. Esse filme foi pro ar, foi um milagre ter ido pro ar. Nós tínhamos um filme da Fiat que eu achava muito bom, nós criamos o filme, o cliente ficou meio receoso, não sei, e que era um filme que era uma pan assim, mostrando de frente vários carros importados, que na época não se podia importar carro, e num determinado momento vi um Fiat e saltava por cima do Fusca. Coincidência? Mas em 75, 76, 77, o Fiat continuou sendo o carro mais vendido na Europa. No Brasil, essa é uma questão de tempo. No teste, o carro fez assim, embicou, perdeu o carro. Aí a Fiat cancelou, falou, não vamos fazer o filme, está tudo dizendo que não é para fazer o filme. Bom, eu dei o meu carro, e a minha assistente tinha um Fiat também, deu o carro dela, eu pus o primeiro dela para garantir o meu, né? Mas foi o carro da minha assistente, nós fizemos o filme, mostramos para o cliente, aí o cliente, legal. Aí foi para o ar, foi para festival, foi tudo tal, ele pagou o carro dela, tudo bonitinho. Quando eu te contei essa história do sósia do Zeca Pagodinho, esse cara, o pessoal lá da Margarida achou do dia para noite. Do dia para noite acharam um cara que era o sósia. Quando ele entrou assim na sala, a gente falou, meu Deus do céu. E esse cara tinha falas. E, de novo, era muito apertado. O filme da Brahma com o Zeca Pagodinho entrou na sexta. No sábado acharam o Zeca Pagodinho. A gente ia filmar no domingo. Então não deu tempo de muita coisa ali assim. O roteiro, quando eu fui para Itu apresentar o roteiro, eu fui sem nada. Eu falei, o filme vai ser o seguinte, é isso aqui, é isso. Não tinha roteiro, tinha um diálogo que ia ter. E esse cara falava. E não ia. Não conseguia. E de novo, o que eu te falei, estando lá, falei, não, vamos botar esse cara naquela mesa ali, vai ver que tem um sósia lá no fundo. Mas ele tinha que falar alguma coisa. Firmeza. Aí, ó. 3 milhões de dólares aqui, a troca ou não troca? Bom, 3 milhões de dólares aí eu troco. Falo que ama e dá beijo na boca. Eu tenho um caso com Neto, com um jogador de futebol, que era uma pedra, não conseguia tirar nada. O cara tinha toda a boa vontade, tinha memória, toda. Bom, terminamos fazendo take, não sei, 6, 8, que eu não filmo muito, com meu assistente, embaixo do quadro, porque era só um quadro aqui, e aí combinamos que na hora de fazer a frase, ele ia fazer cócega nos pés do cara. E eu falei, e você sempre olha a câmera. Aí ele começou a falar, sorriu, e fizemos a cena. O pessoal costuma dizer que bola parada comigo já é meio gol. Tá certo, mas a parada que eu gosto mesmo é a parada que a gente dá quando chega sexta-feira. Porque daí eu coloco meu hard e faço que nem a bola. E ficou melhor que tudo aquilo. Então, depois de uma situação assim, você fica muito satisfeito. Puxa, consegui. É o lançamento da televisão Telefunken. O roteiro era o seguinte, o gênio do roteiro da agência
pegou e escreveu que tinha na televisão Telefunken uma gaiola de passarinho com um canário dentro. E um gato angorá maravilhoso, aquele super sofisticado com os olhos puxados, olhava na televisão e pensava que era de verdade o passarinho. E ia rastejando pelo tapete e arranhava a tela. Pô, dirigir gato não dá, gato não faz o que você pede, né? Então nós deixamos um gato primeiro para escolher o gato. O cliente ia provar o gato. Aí pegamos a produção, que era da Alberto, era o nosso produtor, enchemos a famosa Kombi, né? Assim, vai aqui nos jardins, pega os gatos de madame, os mais bonitos angorás que você vê, e traz para o cliente escolher o dele, que vai ser o gato, eu quero esse de olho azul, de cinza, mel, a pele. Aí tá bom, ele foi lá e pegou uns 10 gatos e foi jogando tudo na porra de um saco de estopa, aquele saco de arroz na Kombi. Quando chegou na Paulista, com o Eugênio de Lima, que a produtora era o Eugênio de Lima, a merda do saco abriu e saiu gato para tudo quanto é lado pelo vidro do carro na Avenida Paulista. Nunca mais se acharam os gatos. As madames queriam me matar, porra. Cada mulher queria o seu gato. Onde foi parar essa porra desses gatos? Depois pegamos um gato só, provamos com o cliente. Aí o gato, ficamos uma semana filmando em 35 milímetros, que custava uma grana, o negativo e a revelação em laboratório. Aí o gato só dormia, filho da puta, não tem nada. Eu falei, vamos matar esse gato de fome. Tira a comida dele, tira a água e passava sardinha no vídeo da televisão para ele poder ir lá arranhar o vidro. E nada. Um dia eu falei, pô, sobe um cara numa ponte com um fio de nylon e balança um peixinho. O gato estava uma semana sem comer. O peixinho. Aí quando avançou, o gato fez... O foi se afastando e começou a arranhar. Quando foi arranhar, foi aquele delírio no estúdio. E depois de 10 dias, aquele filho da puta, negativo rodando. E eu falei, porra, agora vai, toca aí. Não, o gato dormia. Então, gostaram? Ninguém vai falar nada? Vamos ver de novo. O cliente é que decide. O cliente não está sabendo de nada, o diretor não sabe para onde vai, fica todo mundo olhando para minha cara, esperando uma luz. Esperando o quê? Uma revelação? Que eu faça um milagre? Vamos passar de novo? O que me incomoda, e poucas vezes, mas aconteceu já, é quando a pessoa que está interlocutando ali com você, tá te propondo, tá querendo propor uma outra coisa diferente, ela não é franca com você, entende? Quando a pessoa está querendo usar de algum está querendo... Quando eu sinto que eu estou sendo traído, entendeu? Por exemplo, que alguém me encomendou uma coisa, me brifou de um jeito e que agora está mudando de opinião porque o cliente está... Isso é uma coisa que eu não aguento, entende? O criativo tem que respeitar o trabalho do diretor, né? Senão que eu brincava, escuta, se você não está confiando e acha que eu não sei fazer, vem você e faz você. Eu vou para casa, tranquilo, né? Não tem problema, né? Uma vez eu fiz isso com uma pessoa mesmo, né? Então, lógico que ele não quis, né? Ele falou, não, desculpe e tal. Eu me lembro que uma vez um cliente chegou para mim e falou assim, essa é a sua melhor tomada? Eu falei, a melhor tomada eu levei para minha casa, para mostrar para minha mãe. Quer dizer, lógico que a minha melhor tomada, tudo que está lá editado, sabe, foi o que eu fiz para você, cara, para o teu produto, aliás, não é... E eu sempre falo para os clientes, falo assim, o filme não é para você. O filme é para vender o biscoito, para vender o carro, para vender o jeans, não importa o quê. A gente sabe quando aquilo que você filmou tem solução. O cara fala, não gostei disso, disso, disso. Você sabe se você tem a solução. Normalmente tem a solução. É montagem, sabe, trilha, alguma coisa. Mas eu já passei por situações que não tinha solução. Eu levantei, pedi desculpas, olha, não era o filme que você queria, vamos refazer. Isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. De refazer, faz parte. Cara, mas normalmente esse cara que reprovou realmente não foi o cara que te brifou, exatamente assim. Acho que tem esse excesso de zelo na questão da relação produtora com agência e agência com cliente.
Felizmente, muitas das agências com as quais eu trabalhei, eu consegui quebrar um pouco isso e trabalhar mais próximo. Esse processo de faz uma reunião com a agência, depois faz a reunião com o cliente, aí na reunião com a agência se fala coisas que não se fala com o cliente, e aí falam... Isso é um lixo, isso acabou, a gente está perdendo muito tempo com esse negócio. A mulher falou, esse não é meu filme. Ela assistiu o filme, roda 1, 2, 3, e aí? Aí ela vira e fala, esse não é meu filme. Aí eu esperei para ver se o diretor de criação, que criou o filme, que o atendimento levou para ela, que ela aprovou a ideia, aprovou o storyboard, voltou aprovado, fizemos uma reunião, né, junto comigo, eu interpretei o filme, entendi, ela estava presente, fomos filmar, filmamos, eu segui o roteiro, tá certo? Minha fotografia estava impecável, a interpretação da mulher, tudo impecável. E aí ela disse que não é o filme dela, aí eu peguei, esperei, acho que 1 minuto e meio, ninguém falou nada. Eu fiquei olhando para a cara do diretor de criação, não falou nada. Eu falei, bom, peraí, o produtor não falou nada, era o Enzo Baroni. Eu falei, bom, peraí, ninguém vai falar nada? Então, roda o filme. Cena 1, eu com o storyboard na mão. Cena 1, pá, aqui, correto. Cena 2, cena 3, 4. Produto, pá. Locução, ok. Trilha, ok. Ela tinha aprovado a trilha antes. Interpretação da atriz, era um filme para absorvente. Perfeito. Fotografia, quero ver alguém dizer alguma coisa da minha fotografia. Eu falei, como é que não é o filme que você pediu? Ela pegou o roteiro, jogou, falou, não interessa, não é o meu filme. E aí eu saí da sala dizendo o seguinte, eu falei, olha, em primeiro lugar, eu nunca vi ninguém tão mal educado quanto você. E tão desrespeitoso, só que comigo, a mim você não vai desrespeitar, não importa quem você seja. Segundo lugar, eu fiz o meu trabalho, eu sou profissional, estou indo embora e vou receber pelo que eu fiz. Uma boa tarde para vocês e vazei. Para mim, as melhores experiências de produção são quando a agência, a produtora e o cliente viram um só. É um time, então é todo mundo trabalhando junto. Então, assim, eu aprendi a filmar lá fora, muito mais do que aqui, né? Porque aqui eu comecei a sair. Então, e lá fora é muito assim, a dupla sempre acompanha a filmagem e todos os aspectos da filmagem. Então, a dupla vai na prova de figurino, vai no callback, vai na edição, vai na sonorização, senta do lado do diretor, dá pitaco. Então é um trabalho muito colaborativo. E para mim os melhores filmes são feitos assim. Fiquei um período de 2 semanas na BBDO de Londres, a AMV, e a gente conversou lá nessas 2 semanas com a turma, os criativos, todos os departamentos eu fui, para conhecer como funcionava uma agência daquela. E quando eles souberam que a gente não acompanhava filme aqui no Brasil, eles nos apresentavam, quando ia levar a gente para várias partes da agência, diziam assim, esse aqui é o Dedé e a Sofia do Brasil. Sabia que no Brasil eles não vão acompanhar a filmagem? Era como se a gente tivesse dito a eles que aqui a gente não recebe salário. Era uma coisa tão chocante quanto. Se eu tiver que estar lá com você, esse é meu jeito de ver. É porque eu fiz mal antes. Eu não fiz o que eu tinha que fazer antes. Ou a gente discute tudo, aí vai lá e você faz tudo que a gente discutiu, a gente já entendeu, ou então eu fiz errado. A filmagem é um ambiente delicado, o diretor tem que ser o rei da filmagem. Eu desaconselho o cliente aí, olha, se você for, vá sabendo que você não manda lá. Apesar de você estar pagando, você não manda. Vai, fica lá observando. Faz poucos comentários, não para a filmagem, porque você vai destruir a ecologia da filmagem. Se eu pudesse, eu acompanhava todas as filmagens. Eu gosto de acompanhar muito a edição também. Não é porque um diretor tem muito mais conhecimento do assunto do que eu, mas eu tenho, às vezes, muito mais conhecimento do propósito daquele projeto do que o diretor. Eu estou ali para ajudar, não estou ali para atrapalhar. Ele não conhece o cliente como eu conheço, ele não sabe das necessidades como eu sei. Não significa que a gente vai em todos, não é isso. Mas esta imposição de não poder ir é a coisa mais velha do mundo. Do mundo. Então também ele não vai participar da reunião com o cliente, porque afinal de contas ele não conhece o cliente. Ele não vai falar bobagem na frente do cliente. Que história é essa? Os diretores também já estão participando de uma reunião de um jeito diferente. O compromisso deles é até a hora que der a reunião.
depois já vai para o assistente, que já vai para não sei o quê, ele vai ver o resultado final do que foi conversado na reunião, na próxima reunião. Ele não fica o dia inteiro envolvido no que está acontecendo. E a gente tem que ficar, porque eu que estou aqui com o cliente. Então, assim, acontece o contrário, muitas vezes. Vamos ver casting. De novo, o diretor está vendo junto comigo. Quantas e quantas vezes. Isso é um erro crasso. Erro crasso. E aí você pergunta, diretor, em quem você confia? Acho que qualquer um aí faz. Acho que dá para fazer. Como dá para fazer? Não é assim. Tem que ser realmente bom. Tem que realmente fazer a diferença. Não precisa trazer. Eu sempre fiz questão de estar muito próximo do diretor. Então, aqui, pelo menos, eu sinto uma presença constante. Desde o momento em que a gente conversa sobre o filme, se fala sobre o tratamento, mesmo na concorrência, que eu acho que o tratamento é uma coisa importante, é uma coisa que está acontecendo mais nos últimos anos. Eu acho que até a gente devia aprimorar a história do tratamento, pagando o tratamento, porque a pessoa não trabalhar na concorrência, trabalhar e depois não receber nada. E eu acho que a partir desse momento do tratamento, da escolha da produtora, ali a gente vira uma coisa só. Então, em todos os momentos a gente quer estar presente. Olha, tudo bem, vocês ficam aqui, mas não interferam, porque falou, um solo general. Quando alguém começa a levantar, não, porque não é... Gente, este negócio tem um solo general que sou eu. Às vezes eu levo um ator para um lugar querendo chegar em outro. É um trajeto que só eu estou fazendo. Eu digo para o cara, muito bom. E o cara da agência diz do meu lado, não está bom ainda. Eu digo, por favor, você quer, por favor, cala a boca. Porque é quando eu estou criando, entendeu? É uma coisa que não está pronta. Mas calma, não acabei ainda, entendeu? Eu acho que se não existisse reunião de produção, tudo bem o cara ir na filmagem, entendeu? O cliente ou a agência aí na filmagem, mas a partir do momento que tem uma reunião de produção boa, uma reunião de pré, uma reunião de produção, se vê tudo e tal, eu acho que você está contratando um diretor, pelo que ele tem capacidade de te apresentar numa reunião, numa pré-produção dessa, e pelo talento que ele tem do rolo que você já viu e que ele pode te entregar. Dali para frente, eu acho que ele tem que ter liberdade absoluta de fazer o que você se propôs para que ele faça. Eu vou lá ver. Agora, você tem que ir e contribuir. Você ser aquele cara peiteiro que vai ficar lá dando palpite e, não, olha, não dá para escolher um modelo que seja um pouquinho mais convencional, porque o nosso cliente é um cara de 37 anos e meio e esse cara aí tem 38, olha, melhor não. Olha, veja, a casa dele está sinalizando isso. Cara, não importa, a história é o que importa, né? Às vezes vocês conseguem resolver coisas ali que se ele não estivesse ali, você não resolveria. Todas as experiências que eu tive... Quando a criação acompanhou a filmagem, ela sempre acrescentou alguma coisa ou evitou um trabalho excessivo inutilmente ou até evitou um problema. Se nós tivéssemos orçamentos ilimitados e diárias ilimitadas, eu diria, venha a criação, venha o cliente, vamos fazer um filme, discutir à medida em que a gente está fazendo. Mas é muito unfair essa percepção de que você está fazendo um filme e você, como realizador, você sabe que o seu ator está cansado, de que aquele outro está com uma dificuldade, de que a criança está com fome e ela vai dormir das 2 às 3 e de que às 5 termina a sua luz. Enfim, e você tem lá uma pessoa de agência que, com a melhor das intenções, está preocupada em fazer um determinado tipo de cena que não faz uma grande diferença, é só como ele imaginou, e com isso segura toda uma filmagem e todo um circo que precisa andar, não é produtivo, eu acho, a discussão durante a filmagem. Ao invés de ficar discutindo com um cara que acabou de sair da Escola Superior de Propaganda e Marketing ou da FAAP, discutindo que essa gravata é legal, ele quer ver outras 2 alternativas, como também já me aconteceu numa reunião, falou assim, o senhor não tem outra alternativa de gravata? Eu falei, não, eu só tenho essa, porque eu acho que essa é a gravata. E não estou sendo arrogante, porque eu estou pensando no fundo, estou pensando para não dar batimento e tal. Mas eu queria mais alternativas. Então, vamos fazer o seguinte, a gente para a filmagem, a gente produz gravatas, a gente mostra 200 gravatas para você, você escolhe uma, se eu concordar, a gente continua o filme.
né? E eu sei que cabe ao diretor fazer o filme e cabe a mim fazer carro. Então, deixa o diretor trabalhar. Eu acho que ele tem que fazer o que ele tem que fazer, né? Obviamente, se tiver questões técnicas, que o carro precisa ser apresentado de determinada maneira, eu preciso ter algumas coisas do carro para serem mostradas, vai um técnico da Fiat para cuidar do carro, não para cuidar do filme. Eu não gostaria que o cliente, eu sempre falei isso para o cliente, ficasse aqui atrás enquanto eu escrevo o roteiro. Se eu sentar do lado de qualquer grande redator da propaganda, se eu sentar do lado do Washington, ou se eu ficar do lado do Serpa e ficar conversando com ele na hora que ele estiver fazendo um layout, provavelmente ele vai me jogar pela janela. Eu proibia a ida dos criativos a filmar, mesmo. Então eu tive anos e anos e anos que todo mundo sabia, filmar com o João Daniel, o criativo não pode ir à filmagem. Teve uma época que as agências não iam nas filmagens para não se comprometerem. Isso era muito normal. Não, deixa o diretor lá, porque se a agência está na filmagem, depois lá na hora da apresentação, falar, mas a agência aprovou. A agência estava lá, a agência viu, então para não se comprometer eles não iam. Teve uma fase que foi assim. Entra dentro da história de burocratizar o nosso negócio, em excesso. Quer dizer, se você não vai para poder eventualmente depois discordar, você está partindo do pressuposto que o diretor vai errar também. E que você não tem nada para acrescentar, se você for participar. Está errado. Eu acho que a agência não pode fugir da sua responsabilidade. A agência e o criativo e o VP, que seja, em última instância, é o responsável pela qualidade criativa. Tem que zelar por isso. E eu acho que eu prefiro muito mais a palavra parceria do que cobrança. Assim. Quantas vezes eu vivi processos onde a criação tem a mesma experiência quase que o cliente, onde a agência tem a mesma experiência que o cliente. Vou lá, faço uma reunião de produção, faço uma reunião disso e daquilo, beleza, tudo bem, a produtora vai lá, filma e vai dar o play no offline ali com todo mundo junto, ou com a agência uma hora antes. Desculpa, a hora que você está mostrando isso para o cliente já sabe, já viu, já comprou, já participou dos mesmos problemas na produção. Acho que essa relação tem que ser totalmente visite a nossa cozinha. Você entrega o filme está perfeito, mas aí o diretorzinho de criação, o diretor de arte vai lá e fala, não, mas eu acho que aquela mulher que está ali, ela podia fazer assim, ou assado. Eu falo, Malandro, por que você não foi lá, não estava lá no set na hora para poder falar isso para mim? Agora que o filme está pronto, telecinado, montado, entendeu? E entregue, você vem dizer para mim que você não gosta da cara da velhinha, eu quero que você se foda. Porra, não faz sentido. É muito dinheiro envolvido, muito trabalho, muita gente para um cara vir e dizer que não gostou da cara da velhinha. Porra, ele não aprovou o cash, a velhinha não estava lá. Quando o filme é bom, a agência diz que é dele. Quando o filme é ruim, diz que é da produtora. É sacanagem, né? Isso é covardia. Já vi isso acontecer, um monte de gente, mas isso é questão de caráter, né? Isso é caráter. E eu vejo que o caráter muitas vezes é corrompido pela circunstância, pelo poder, pelo dono da agência que é bravo, aí todo mundo tem medo do cara. Não, será que ele vai gostar? As pessoas trabalham em função do gosto do cara. Eu rodei o filme, montei o filme, o dia que eu mostrei pro cliente, o cliente assim falou, não, mas esse não é filme, as crianças tinham que estar correndo, jogando pão, usou textos meus assim, jogando pão, eles tinham que estar fantasiados de super-heróis. Ele falou, eu peguei, olhei pro cliente, assim, então diga, né? Explique que mudamos a ideia, né? O cara falou, eu concordo com você, o filme está muito comportado e tal, não tive palavra, cara. Enfim, aí eu desisti de fazer publicidade, falei, não faço mais isso, e fiquei baqueado, assim, mais pela atitude do cara. Mas depois se supera, né? Nosso mercado e o nosso processo é um processo que está completamente falido. Hoje em dia, acho que se as reuniões infindáveis, falando de questões que muitas vezes metade das pessoas que estão na mesa não estão preparadas para discutir, na verdade, um ato muito mais político do que produtivo. O cliente só faz coisas que a pesquisa endossa. Se a agência só faz coisas que o cliente gosta, se a produtora só faz coisa que a agência manda fazer, sem nenhum espaço para surpresa, acabou o mercado. A gente vai estar fazendo coisas iguais e caretas para o resto da vida. O criativo não pode achar que ser diretor de criação é o último passo da carreira dele. Não, acho que tem muita coisa para andar para cima. Vide aí a quantidade de diretores de criação de uma geração que viraram donos de agência. O diretor de criação brasileiro, ou criativo brasileiro, se sente na obrigação de ser dono de uma agência ou fazer alguma coisa que, de fato, se torne um empresário, seja dono de alguma coisa. O que não precisa, né? Ou seja, no mundo você tem a profissão
de ser criativo, né? Existe isso. Você trabalha a vida inteira sendo um criativo e não tem o menor problema. De maneira geral, a nossa geração tem um baita problema. E não estou falando só de mim, não vou citar nomes para não pôr colegas, talvez os colegas que eu acho que estão na mesma situação que eu, talvez não achem, mas que é que nós éramos talentos criativos promissores e a coisa foi mudando de um jeito que eu ainda não entendi direito qual é, que a gente não conseguiu seguir os passos do Marcelo e do Fábio, por exemplo. São os dois últimos caras que realmente conseguiram emplacar. O Alexandre, se tu quiser colocar assim, Loduca. Se gerou um gap de não conseguir virar sócio, ou as tentativas de ser sócio já não eram mais assim, que tem um monte de gente que está assim, esquisito, tem um mau entendimento, sabe? 100 colegas meus não entenderam direito o que está acontecendo. Essa geração, ou muitas pessoas, estão com medo. Elas não enfrentam, não assumem, não têm a postura de empreendedor, postura, coluna vertebral. Chegava assim, não, eu vou tocar o job. E com toda a responsabilidade que o job traz consigo. Ou seja, se eu vou tocar um filme contigo, eu vou ser responsável pelo cast, eu vou ser responsável pela tua atuação, sobre a atuação dos atores, etc., trilha, montagem, tudo, luz, assim, foi uma escolha que foi tomada pelo diretor de criação. Então, o diretor de criação tem essa responsabilidade. Eu assumo isso aqui e vou até o fim com isso. A não ser que você faça uma coisa que o diretor de criação não tenha concordado contigo. Agora, vem o dono da agência e fala assim, esse não é meu filme? Assim, lógico que não é teu filme. Você não estava na hora da reunião do teu filme. Mas não é você que tem que dizer isso, é o diretor de criação. Só que o cara não diz, porque tem medo de perder o emprego. Aí começa a fazer essa geração do acomodar as coisas. E eu tenho pena dessa geração. Porque eu falava aqui dentro, o Guga está comigo há 11 anos, tá? Então ele faz parte aí dessa geração e eu falava para ele, aguenta, bicho, fica quieto. Né? Porque ele viu não sei quem ganhando leão, não sei o que, eu falei, fica quieto, esses caras não vão aguentar. Eles não estão aprendendo propaganda, eles estão aprendendo outra coisa. Eles estão sendo usados pelas agências, inocentemente, pelas agências, para as agências se projetarem, mas a carreira deles vai ser um fracasso. O que acontece hoje é que existem sim publicitários bons, mas não bons para o negócio, não bons para fazer a venda, não bons para fazer o cliente crescer. São bons, eles são praticamente artistas. Eles criam alguma coisa independente da necessidade mercadológica do cliente. Só que isso não dá resultado. Não dando resultado, essa mesma figura não vai ter o reconhecimento no mercado. Tem uma culpa enorme aí de um monte de gente aí da minha geração que formou um monte de gente que não sabe fazer. Conflitos em nosso negócio sempre foram e sempre vão ser. Por quê? Muito simples. A gente mexe em um curto lapso de tempo com muitíssimo dinheiro, certo? Muita expectativa, muitas incertezas, porque o negócio vai ser um filminho, não sei o quê. E isso cria pressões. É inerente ao negócio. Minha frase preferida é, gente, nós estamos num negócio muito sério para tomá-lo seriamente. Se a gente não se ri, se toma todo muito... Fica um filme muito medonho. O filme tem alma. Tem um negócio que se chama a essência, certo? Como? Eu não sei, mas está aí. O negativo pega. Se você está em um bom clima de trabalho, ele pega esse clima. O Luiz Sérgio Persson, que era diretor de cinema, ele tinha uma produtora de comercial chamada Lauper Filmes, junto com o Glauco, que fazia o mesmo esquema. Eles produziam longa-metragem e produziam comercial para ganhar uma graninha e tal, isso, aquilo e tal, segurar a produtora. E um dia o Persson chegou na minha produtora, que era toda enjoada pra cacete, tapete, tabacô grande, mesa da forma, vidro, cristal, era para publicitário ver, né? Aí ele chegou e falou, Guga, eu não aguento mais fazer filme de publicidade, eu não aguento mais os diretores de criação, esses atores de merda, que esses caras que não sabem escrever ou fazer o cu. Bom, esses caras enchem meu saco, eu não aguento mais. Por mais dinheiro que me dê,
Eu sou rico, tenho dinheiro. O pai dele era rico. O pai dele tinha um negócio de diamante e tal. Falei, meu pai tem dinheiro. Pra puta que pariu, fazer teatro, cinema que me dá mais prazer. Falei, pô, pensa bem, você tá puto hoje, era depois do almoço, ele tinha tomado umas canas no almoço. Eu falei, você tem uma agenda aí? Falei, como é? Agenda? Tá. Tenho. Peguei minha agenda e dei pra ele. Ele começou falando assim, Alex Pericinoto. Alô, Alex? Você é um puta medíocre, você é um bosta, você é um chato, você é um diretor de criação de merda. Seu texto não sei em português, você sabe fazer, filho da puta. Eu quero que você vai tomar no cu. B, Biondi. Ô Nelson, você é um merda. Bom, ele terminou no Saragossa. Ele passou às 2 da tarde, às 7 da noite, xingando todos os caras criativos de todas as agências, mandando pra puta que pariu todo mundo. Claro que fechou a produtora no dia seguinte, nunca mais fez o comercial. Mas ele saiu de lá e falou assim, agora eu tô aliviado. Vamos pra puta que pariu. O comercial de televisão alimenta nossos sonhos. Faz você acelerar o carro mais forte, viajar por onde você nem imaginava, tomar uma cerveja gelada com os amigos. Ele influencia a nossa vida o tempo todo. Este é um registro dos profissionais que dedicam a vida para criar esse universo.